Vamos falar hoje sobre cirurgia em paciente jovem. Então é um tema que eu tenho abordado bastante e eu acho que quando envolve paciente jovem a gente tem que falar sobre dois aspectos principais. Primeiro é o envelhecimento precoce em alguma situação, geralmente relacionada à flacidez. Então mesmo que ainda seja algum paciente de seus 20 e poucos anos, 30, 40, esse paciente às vezes ele pode apresentar algum sinal de flacidez um pouco mais precoce, por basicamente uma questão genética ou às vezes até um emagrecimento, como tem a onda desses remédios que ajudam no emagrecimento. E a outra questão é, na verdade, alguns pontos que podem esconder a beleza do paciente ou esconder alguma característica que realmente chama atenção e que realmente é bonito. Então, vamos analisar um pouco esse caso. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre esse segundo ponto, que é uma paciente que ela é super bonita, mas essa região da sobrancelha muito baixa, muito próxima do olhar, fazendo com que esses olhos verdes, que são super bonitos, eles ficassem escondidos e, além disso, também mostra um semblante um pouco mais bravo, um semblante talvez mais cansado e não tão atraente, aberto o olhar. E o que a gente fez para melhorar isso? Então a gente fez um brow lift endoscópico. O corte ele fica nessa posição, nessa posição, nessa posição e nessa posição. Isso nos permite elevar toda a porção da sobrancelha, fazendo com que esses olhos fiquem mais em destaque e, ao mesmo tempo, a gente consegue deixar toda essa porção lateral ter uma pequena rotação desse eixo lateral. Então sai de um olhar mais triste por uma queda dessa porção para um olhar mais aberto, mais leve após essa rotação. E o segundo ponto que a gente abordou nesse paciente, na verdade, apesar dela ter um ângulo de pescoço bonito, e aqui permanece com esse mesmo ângulo de pescoço, ela se incomodava com essa flacidez que existia aqui na região submentoniana, e essa flacidez da região submentoniana ela é muito mais relacionada à falta de tônus do platisma, a uma própria flacidez do platisma e inclusive da pele. Então a gente abordou o pescoço dela de forma isolada, sem ter que abordar a face, tendo uma tração lateral e um ajuste central. Então isso permitiu com que o desenho da mandíbula ficasse mais marcado e a manutenção do ângulo sem esse ondulado, sem essa flacidez, também acontecesse. Além disso, ela completou todas essas abordagens com uma rinoplastia com o Dr. Frederico, e ela está em processo de recuperação. Isso é uma foto de 20 dias de cirurgia, então a grande vantagem de operar alguém jovem é que você consegue fazer abordagens minimamente invasivas com uma recuperação muito rápida e com um retorno às atividades mais precoce. Então, se você quiser saber mais sobre esses procedimentos, sobre essas queixas que podem estar acontecendo, fale com a gente.